Já sentiu que com o passar dos anos, pegar nos netos ao colo custa um bocadinho mais? Ou que subir as escadas do prédio já não é o que era? É uma daquelas verdades que ninguém gosta de admitir, mas a perda de força parece uma parte inevitável do envelhecimento. Dizem-nos que é normal, que depois dos 60, os músculos começam a desaparecer. E a solução que nos apresentam é quase sempre a mesma: comer mais carne. Um bom bife, um cozido reforçado, peito de frango grelhado. Mas e se eu lhe dissesse que a solução para recuperar a força e a vitalidade pode não estar no talho, mas sim na prateleira dos legumes da sua despensa? E se existissem proteínas vegetais que o seu corpo consegue absorver de forma mais eficiente, ajudando a construir músculo de forma mais rápida e saudável, sem o peso da digestão e a gordura que a carne muitas vezes traz? É uma ideia que parece contrariar tudo o que sempre ouvimos. Neste vídeo, vamos desvendar este segredo. Vamos explorar alimentos simples, deliciosos e muito portugueses que são autênticas potências de proteína e que o vão ajudar a sentir-se mais forte, com mais energia e mais capaz de aproveitar a vida ao máximo. Fique comigo até ao fim, porque a última dica é sobre um petisco que todos adoramos e que, aposto, nunca imaginou que pudesse ser um dos seus maiores aliados para ganhar músculo. Vamos começar com algo que muito provavelmente já tem em casa e que é a base de tantos pratos da nossa cozinha: o grão de bico. Muitas vezes olhamos para o grão como um mero acompanhamento, algo para juntar ao bacalhau ou para fazer uma salada fria no verão. Mas a verdade é que este pequeno grão é um gigante nutricional. Cada porção está carregada de proteína de alta qualidade, daquela que os nossos músculos precisam para se reconstruírem e ficarem mais fortes. E não é só isso. O grão de bico é riquíssimo em fibra, o que é uma bênção dupla. Primeiro, ajuda a manter o nosso sistema digestivo a funcionar como um relógio, evitando aquela sensação de inchaço e desconforto que por vezes sentimos depois de refeições mais pesadas, como as de carne. Segundo, essa fibra ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue. Isto é fundamental. Sabe aquela quebra de energia à meio da tarde, em que só lhe apetece sentar-se no sofá e não fazer mais nada? Muitas vezes, isso deve-se a picos e quedas de açúcar. Ao comer alimentos como o grão de bico, a energia é libertada de forma lenta e constante, mantendo-o ativo e bem disposto durante mais tempo. Pense nisto. Em vez de se sentir pesado e sonolento depois do almoço, sente-se satisfeito e com vitalidade para ir dar a sua caminhada ou tratar do jardim. A beleza do grão de bico está na sua versatilidade. Já experimentou assá-lo no forno com um fio de azeite, colorau e uma pitada de sal até ficar estaladiço? Fica um lanche delicioso e muito mais saudável do que batatas fritas. Ou que tal fazer uma pasta de grão, o famoso hummus? É facílimo, basta triturar o grão cozido com um dente de alho, sumo de limão, um pouco de azeite e tahini, se gostar. Fica maravilhoso para barrar numa fatia de pão de centeio ou para mergulhar palitos de cenoura. Lembro-me de um amigo meu, o Sr. Aníbal, que se queixava sempre de cansaço. O médico disse-lhe para ter atenção ao que comia. Ele começou de forma simples a adicionar uma mão cheia de grão cozido a todas as suas sopas. Contou-me que, passadas umas semanas, já não sentia aquela necessidade de fazer uma cesta depois de almoço e até já tinha voltado a pegar na sua bicicleta para dar umas voltas. Foi uma pequena mudança que fez uma diferença enorme. Ao lado do grão, temos outro tesouro: as lentilhas. As lentilhas são ainda mais rápidas de cozinhar e são uma fonte incrível não só de proteína, mas também de ferro. A falta de ferro é uma das causas mais comuns de fadiga, especialmente em pessoas com mais de 60 anos. Sentir-se sem forças, com falta de ar ao fazer um pequeno esforço, pode ser um sinal. A carne vermelha é famosa pelo seu ferro, mas as lentilhas oferecem este mineral essencial sem a gordura saturada. Uma sopa de lentilhas bem apurada, com cenoura, cebola e uma folha de louro, é um prato que conforta a alma e fortalece o corpo. Mas não se fique pela sopa. Já pensou em usar lentilhas cozidas e desfeitas para fazer uma espécie de bolo de carne vegetal?
tempere bem com ervas aromáticas, junte um pouco de pão ralado para dar liga e leve ao forno. Fica delicioso e é uma forma inteligente de aumentar a sua ingestão de proteína. O segredo para construir músculo não é apenas consumir proteína, é dar ao corpo o pacote completo de nutrientes de que ele precisa para usar essa proteína de forma eficaz. O ferro das lentilhas, por exemplo, ajuda a transportar o oxigênio para os músculos, o que é crucial para a sua recuperação e crescimento. Pense no seu corpo como uma equipa de construção. A proteína são os tijolos, mas o ferro, o zinco e as vitaminas são os trabalhadores que põem os tijolos no sítio. Sem eles, os tijolos ficam amontoados sem fazer nada. É por isso que estas fontes vegetais são tão poderosas. Elas trazem os tijolos e parte da equipa de trabalhadores junta. Continuando a nossa viagem pela despensa, chegamos ao feijão. Ah, o feijão! Que seria da nossa cozinha sem ele? Do feijão frade na salada de atum, ao feijão branco na dobrada, passando pelo feijão preto numa feijoada. Cada um tem o seu sabor, a sua textura e o seu lugar especial no nosso coração e no nosso prato. Mas, para além da tradição, o feijão é uma das melhores fontes de proteína que podemos encontrar. E quando o combinamos com arroz, como fazemos instintivamente em tantos pratos, criamos o que os nutricionistas chamam de proteína completa. Isto significa que a combinação dos dois fornece todos os aminoácidos essenciais que o nosso corpo precisa para construir e reparar tecidos, incluindo os nossos preciosos músculos. É a sabedoria popular a confirmar o que a ciência hoje explica. Uma das grandes vantagens do feijão é a sua acessibilidade e conveniência. Ter sempre em casa umas latas ou frascos de feijão cozido é uma estratégia inteligente. Numa noite em que não apetece cozinhar, basta abrir um frasco de feijão frade, escorrer, juntar cebola picada, salsa, um bom azeite e vinagre, e tem um acompanhamento rico e nutritivo pronto em 5 minutos. Ou pode triturar feijão branco cozido com um pouco do seu próprio caldo para criar uma base cremosa e rica em proteína para uma sopa de legumes. Sei que uma das preocupações de muitas pessoas em relação ao feijão é o desconforto intestinal que por vezes pode causar. É uma preocupação válida, mas há formas simples de contornar isso. Se usar feijão seco, demole-o sempre durante a noite e descarte a água. Ao cozer, pode juntar uma folha de louro ou um pedaço de alga kombu, que ajuda a torná-lo mais digestivo. Se usar feijão de lata, passe-o sempre muito bem por água antes de o usar. Estas pequenas atenções fazem uma grande diferença e permitem-nos usufruir de todos os benefícios sem qualquer inconveniente. Agora vamos aventurar-nos por um território que para alguns pode ser novo: o tofu. Eu sei o que pode estar a pensar. Tofu? Isso não é daquelas comidas sem sabor para pessoas que fazem yoga? Peço-lhe que me dê 1 minuto para desmistificar esta ideia. O tofu, que é feito a partir do grão de soja, é como uma tela em branco. Sozinho realmente não sabe a muito, mas é aí que reside o seu superpoder. Ele absorve maravilhosamente os sabores de tudo aquilo com que o cozinhamos. Pense nele como um queijo fresco, mas de origem vegetal e carregado de proteína. O segredo para um tofu delicioso está na preparação. Primeiro, é importante prensá-lo para retirar o excesso de água, o que o ajuda a ficar mais firme e a absorver melhor os temperos. Depois, corte-o em cubos ou fatias e deixe-o a marinar. Uma marinada simples de azeite, alho picado, sumo de limão, pimentão doce e orégãos pode transformar completamente o tofu. Depois de marinar, pode salteá-lo numa frigideira até ficar dourado e estaladiço por fora e macio por dentro. Pode juntá-lo a um arroz de legumes, a uma espetada com pimentos e cebola, ou simplesmente comê-lo como se fosse um bife. Outra forma fantástica de o usar é esfarelá-lo com um garfo, refogá-lo com cebola e tomate e usá-lo como se fosse carne picada para fazer um molho à bolonhesa para a sua massa. Garanto-lhe que a textura é surpreendentemente semelhante e o sabor, com os temperos certos, é divinal. Dar uma oportunidade ao tofu não significa que tenha de virar as costas à comida tradicional.
significa apenas que está a adicionar uma nova ferramenta incrivelmente saudável e versátil ao seu arsenal culinário. E por fim, nesta secção, não nos podemos esquecer dos frutos secos e das sementes. Um punhado de nozes ou amêndoas a meio da manhã ou da tarde é um lanche perfeito. Não só fornecem proteína e gorduras saudáveis, que são ótimas para o coração e para o cérebro, como também dão aquela sensação de saciedade que nos impede de ir petiscar bolachas ou outras coisas menos saudáveis. As sementes de chia ou de linhaça moída são outras pequenas maravilhas. 2 colheres de sopa de sementes de chia num iogurte ou misturadas nas papas de aveia acrescentam uma quantidade significativa de proteína e fibra. A linhaça moída pode ser polvilhada por cima da sopa ou de uma salada quase sem se dar por ela, mas o seu corpo vai agradecer o reforço de nutrientes. O importante com os frutos secos é a moderação. Como são ricos em energia, um pequeno punhado por dia é a dose ideal para colher todos os benefícios sem exagerar nas calorias. E agora, chegamos àquele segredo que lhe prometi no início. Aquele petisco tão nosso que acompanha uma bebida fresca numa esplanada ao final da tarde e que, afinal, é um dos alimentos mais potentes para construir músculo que podemos encontrar. Estou a falar, claro, dos nossos queridos tremoços. Sim, leu bem. O tremoço é uma leguminosa e é uma autêntica bomba de proteína. Em termos de quantidade de proteína por cada 100 gramas, o tremoço bate aos pontos muitas carnes e peixes. É incrível pensar que algo tão simples e tão associado a momentos de convívio seja, na verdade, uma ferramenta tão poderosa para a nossa saúde muscular. Além da proteína, os tremoços são riquíssimos em fibra, o que, como já vimos, é excelente para a digestão e para manter a energia estável. São também baixos em gordura e calorias, o que os torna o snack perfeito. Da próxima vez que estiver a comer uns tremoços, pense que não está apenas a petiscar, está a fornecer aos seus músculos matéria-prima de primeira qualidade para se manterem fortes e saudáveis. E não precisa de os comer apenas como petisco. Pode tirá-los da casca e adicioná-los a uma salada, para lhe dar mais textura e valor nutritivo, ou até triturá-los para fazer uma pasta ou um paté para barrar no pão. É uma forma fantástica e muito portuguesa de aumentar a sua proteína diária. Ao olharmos para tudo o que falamos, o grão de bico, as lentilhas, o feijão, o tofu e os tremoços, a mensagem principal que quero que fique consigo não é que tem de esquecer a carne para sempre. Se gosta de um bom prato de carne de vez em quando, não há mal nenhum nisso. A ideia não é de restrição, mas sim de adição e de descoberta. É perceber que tem à sua disposição um mundo de opções deliciosas, mais baratas, mais leves para o seu sistema digestivo e incrivelmente eficazes para construir a força de que precisa para viver esta fase da sua vida com plenitude. Pense em começar devagarinho. Talvez possa instituir a segunda-feira sem carne, ou, num prato que costuma fazer com carne picada, como uma lasanha ou uns pimentos recheados, experimente substituir metade da carne por lentilhas cozidas. São pequenas alterações que, somadas, têm um impacto gigantesco. O mais importante é como se vai sentir. Vai notar que tem mais energia, que as suas digestões são mais fáceis, que talvez aquelas dores nas articulações comecem a diminuir, porque uma alimentação mais baseada em plantas é naturalmente anti-inflamatória. Vai sentir a força a voltar, não só para as grandes tarefas, mas para as pequenas coisas do dia a dia. Abrir um frasco que antes parecia impossível, carregar os sacos das compras sem dificuldade, brincar no chão com os netos sem depois precisar de ajuda para se levantar. Essa é a verdadeira recompensa. Lembre-se, contudo, que a proteína precisa de um estímulo para saber onde atuar. Estes alimentos são os tijolos, mas o exercício é o mestre de obras que diz onde os tijolos devem ser colocados. Não precisa de se inscrever num ginásio ou de correr uma maratona. Uma caminhada diária a passo vivo, um pouco de jardinagem, subir as escadas em vez de usar o elevador, ou uns simples exercícios com o peso do corpo em casa,
são o suficiente para sinalizar aos seus músculos que precisam de ficar mais fortes. Eu adoraria saber a sua opinião. Qual destes alimentos já faz parte da sua rotina? Tem alguma receita especial com feijão ou grão de bico que queira partilhar? Já alguma vez se aventurou a cozinhar tofu? Deixe o seu comentário aqui embaixo. As suas experiências e dicas podem inspirar muitas outras pessoas. Se gostou desta nossa conversa e a achou útil, por favor, clique no botão Gosto. É um gesto simples que ajuda o YouTube a mostrar este vídeo a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho das notificações. Assim, não perderá nenhum dos nossos próximos vídeos, onde continuaremos a explorar formas de viver com mais saúde, alegria e vitalidade, independentemente da idade que o bilhete de identidade diz que temos. Lembre-se sempre disto. A idade é apenas um número no papel. A sua força, a sua energia, a sua capacidade de desfrutar da vida, isso está nas suas mãos e, muitas vezes, começa no seu prato. Cuide-se bem e até a próxima.